Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com C Sharp. Nessa aula, nós vamos falar sobre estrutura de decisão. Estrutura de decisão, seguramente, não vou nem usar o talvez, é a estrutura que você mais vai utilizar enquanto estiver falando de lógica de programação. Em especial aqui no nosso curso, estamos usando a linguagem de programação C Sharp para fazer os nossos exercícios, para fazer os nossos exemplos. Certamente nós vamos usar diversas vezes. Lógica de programação é a estrutura de decisão ou estrutura de tomada de decisão. Vocês vão conhecer e descobrir que existem as estruturas simples, compostas e encadeadas, né? A estrutura de decisão ou desvio condicional vai permitir que comandos sejam executados ou não, dependendo do que eles retornarem das condições que forem apresentadas, dependendo do resultado dessas condições que vão ser executadas. Essas condições a gente também pode chamar de testes lógicos ou testes condicionais, ou simplesmente a palavra condição. E aqui você vê uma estrutura de pseudocódigo, né, que mostra aí um exemplo do desvio condicional simples, onde tem lá a expressão se a expressão lógica for satisfeita, então o bloco de comandos ou a sequência de comandos vai ser executada, como você pode observar, vai poder observar na sequência. Nesse slide a gente tem a estrutura de decisão simples ou a estrutura condicional simples. Você observa que a gente tem aqui um bloco de início, um determinado dado é recebido, um valor qualquer aí, vamos considerar, é recebido, e aí a gente apresenta a uma condição. O fluxo, né, de execução desse programa, ele passa por uma condição. Nessa condição, se a condição retornar verdadeiro, um bloco de comandos vai ser executado. Assim a gente faria no C Sharp, como você já está vendo aqui do lado. Se essa condição não for satisfeita, se esse teste retornar falso, então ele simplesmente dá sequência aqui para o nosso fluxo do código. No nosso caso aqui, a gente está considerando como fim da execução. Não é verdadeiro, fim da execução. Essa é uma estrutura condicional simples. Aqui eu tenho um pequeno exemplo, que daqui a pouquinho a gente vai fazer também no C Sharp, de como que seria utilizar isso usando um fluxograma. Se nós considerássemos uma situação onde uma empresa tem uma política lá de salário, né, e eles vão solicitar, o código vai solicitar um determinado salário, e para calcular um novo salário, uma condição precisa ser satisfeita. Ele só vai atender, ele só vai reajustar em 8% o valor do salário se o valor digitado pelo usuário for inferior a R$1.000. Então a gente tem a condição aqui desse lado, como você observa. Se salário, a estrutura, esse losango que você visualiza aqui no fluxograma é a estrutura de decisão, é o condicional. E a informação que tem dentro dele é a condição. Então, se essa condição for verdadeira, ele executa esse bloco de comando, alterando então o valor da variável salário que foi recebida aqui em cima. E aí ele considera, se salário for menor que 1.000, se for verdade isso, então ele atribui para a própria variável salário o valor digitado pelo usuário multiplicado por ele mesmo mais 0,8. Isso aqui representa 8%. Vamos fazer exercícios mais adiante, vamos ter certeza de que isso aqui é assim. É muito simples utilizar porcentagem, que às vezes, né, para algumas pessoas pode ser um monstro, um bicho de 7 cabeças. Quando vê o símbolo do porcento lá, de porcentagem, já bate um desespero, mas pode ficar tranquilo, porque tranquilo e tranquila aí, né? Você pode ficar despreocupado e despreocupada que aqui a gente não vai ter problema com isso. É muito fácil resolver questões que envolvam porcentagem, ainda mais considerando aqui em lógica de programação, tá? E se a condição for satisfeita, ele atribui esse novo valor para a própria variável salário e já entrega, segue o fluxo, né, do sistema aqui do código, e ele apresenta na tela ou na forma de documento a variável salário lá para o usuário na tela e termina a aplicação. Então esse é um exemplo de condicional
simples. Seguindo aqui, ó, nós temos uma estrutura composta. A estrutura composta, mesma coisa, ela recebe os dados e valida a condição, e verifica a condição. Se a condição for satisfeita, sair para o lado do verdadeiro, então ele executa um bloco de código para o verdadeiro. Mas também neste caso, já que estamos falando de uma estrutura composta, ele vai considerar uma execução de um bloco de código também se sair para o falso. Diferente da estrutura simples, que verdadeiro ele executa, falso ele não executa nada. Aqui no verdadeiro ele executa um bloco de comandos e no falso ele também executa um outro bloco de comandos. Ok? Aqui tem uma ideia de como é que ficaria lá no C#, ó, como é que fica lá no C#. If, a condição, certo? E executa o bloco de comandos se aquela condição for satisfeita, for atendido como verdadeiro. Caso contrário, ou senão, else, saia para o bloco de comandos de falso, que é essa caixinha de processo que a gente visualiza do lado de cá. O mesmo exercício, considerando um acréscimo aí de condições, né? Vamos observar novamente. Ó. Se nós imaginarmos uma situação em que numa empresa lá, será solicitado o salário de um determinado funcionário para se calcular um novo salário. Sendo que, se, ó o if aí, ó, se este tiver um salário inferior a R$1.000, que era o primeiro exemplo, o reajuste será de 8%. Se não, o reajuste será de 5%. Veja que nessa situação, como vocês estão vendo aqui já no fluxograma aqui do lado, veja que nessa situação ele sai para os dois lados. Ele sai tanto para o salário valendo R$1.000, né? Se for menor que R$1.000, ele sai para o verdadeiro e faz R$1.000 vezes ele mesmo, mais 0,08, né? Que é o equivalente a 8%, ou mesmo que 8 dividido por 100, e atribui o valor de salário já reajustado, né, com os 8% na variável salário, se ele sair para o verdadeiro. Se não, nesse caso aqui, ou ele recebe 1.000 ou ele recebe mais do que 1.000. E aí o novo valor de salário, ao invés de receber 8%, ele vai receber 5% de reajuste. Claro, isso aqui é apenas um pequeno exemplo, né? E aí ambos vão entregar algo, certo? E esse novo salário vai ser apresentado aqui para o usuário no final. E em muitas situações, nós vamos perceber que vai ser necessário nós testarmos algumas condições, como aqui, ó, a gente testou apenas salário. É verdadeiro? Executa o salário e vai para frente. Agora, em muitas situações, a gente vai precisar testar condições na medida em que eles vão saindo tanto para o verdadeiro quanto para o falso. Essa estrutura nós chamamos de estruturas encadeadas ou aninhadas. Bastante comum também, muito comum em qualquer programa que nós formos executar, aí, desde os mais simples até os mais complexos, a gente vai sempre utilizar esse tipo de recurso aqui para tomadas de decisões. Até porque os exercícios que nós fizemos anteriormente, eles executam apenas os códigos linha a linha, não houve a necessidade de nenhuma intervenção como essa. Apenas num exemplo que eu fiz eu mostrei, mas eu sabia que a gente já ia tratar estrutura condicional aqui, ou estrutura de decisão, em algum momento, né, no curso. Aqui está. E em muitas situações, como a gente já mencionou, será necessário analisar sucessivamente diversas condições para se realizar uma tomada de decisão, estabelecendo condições dentro de condição. Saiu para o verdadeiro, depois saiu para o verdadeiro e assim por diante para os demais. A gente também chama isso de alinhamento ou encadeamento, como eu já tinha mencionado. Esse tipo de estrutura pode ser constituído de diversos níveis de condição. Veja esse exemplo aqui, ó, apenas no fluxograma. Nós temos início, recebi dados e uma condição para verdadeiro, uma condição que foi colocada ali. Caso essa condição retorne para verdadeiro, como a gente está vendo ali, ó, ela vai entrar não num bloco de comandos, não que não poderia entrar, né? Mas ela não vai entrar para um bloco de comandos, ela vai testar mais uma condição. Ok, já sei que a primeira condição saiu para verdadeiro, agora eu preciso testar a segunda condição, né? E baseado nessa segunda condição, eu vou tomar uma decisão. Veja, a segunda condição, que é essa que aparece nessa janelinha aqui, ó, nesse condição 2 aqui, que eu vou chamar de condição 2, aqui no C#,
Se ele saiu para verdadeiro, ele executa um bloco de código. E se ele saiu para falso, ele também executa um bloco de código. Então aqui a gente tem uma estrutura aninhada e dentro da estrutura aninhada a gente tem uma estrutura composta. Veja aqui do lado de cá, ele está usando, na primeira condição, ele está usando a estrutura composta. Saiu para verdadeiro, executa alguma coisa, saiu para falso, também executa alguma coisa. Ambos, quando esse processo terminar, tem só uma falha aqui na flechinha, na direção da flechinha, ignora isso porque ele tem que ir de processo para o terminal. Deu um bugzinho aqui no Visio. Do processo para o terminal e aí para ir para o fim, logo lá, ali no final. Certinho? Então, agora nós vamos rapidamente passar no Visual Studio Community 2022, nós vamos criar um novo projeto aqui, do tipo console, mesmo esqueminha como a gente já vem fazendo, vamos criar um projeto do tipo console. Eu vou chamar isso daqui de estrutura underline condicional. Estrutura condicional. E vamos seguir aqui com as mesmas estruturas. Dessa vez aqui eu não vou utilizar instruções de nível superior. Vocês vão ver que o Visual Studio já vai carregar aqui a IDE de uma forma um pouco mais limpa, né? Ele faz isso tudo por detrás agora, aquela estrutura do método main. Vejam lá, já cliquei aqui para criar o projeto e ele já criou o projeto para a gente aqui, que belezinha, foi bem rápido. Isso aqui tudo eu posso apagar. Aqui, ó, vou dar um zoom para melhorar a visualização aqui no nosso código. Vamos escrever aqui um console.readKey. Isso aqui é fato, a gente já está usando console read key para ele ficar aguardando, né, o nosso comando para poder terminar. Aqui a gente vai declarar uma variável, poderia colocar comentários aqui, mas eu vou fazer direto, tá? Vou fazer uma declaração de variável do tipo double. Então, double, porque ele vai receber casas decimais depois da vírgula, o resultado pode considerar isso daí. Vou chamar a variável de salário apenas, ponto e vírgula, não vou adicionar valor e vou pedir para que o usuário me digite um valor, né, para a gente poder armazenar nessa variável. Então, console.writeLine, e aí aqui dentro de writeLine eu vou digitar pedindo para o usuário digitar um valor de salário. Digite o valor do salário. Aqui eu coloco acento direitinho, né, porque é o que vai aparecer para o usuário. 2 pontos, ponto e vírgula. E aqui no console, na linha de baixo, eu vou dizer que salário recebe convert ponto to double, veja que ele já sugere aqui, porque lembra que o console, o convert.toInt que nós usamos, né, em aulas anteriores aí, você lembra que para receber o salário aqui eu tenho que buscar essa informação do console, que o usuário acabou de digitar. E se eu usar o console.readLine, o console readLine, veja que ele me devolve, né, quando ele é executado, ele me entrega, o console readLine, quando ele é executado, ele me entrega uma string, um texto, uma sequência de caracteres. E a variável salário é uma variável do tipo double, ponto flutuante, que suporta casas decimais depois da vírgula. Então, eu preciso converter esse valor que o usuário digitou, né, que agora ele recuperou como string, converter para double e armazenar na variável double. Ali ele ainda vai indicar que a variável salário nunca foi utilizada para nada, embora ela esteja aqui, mas ela nunca foi usada para nada, ela sugere que é desnecessário, né? Mas nós vamos fazer o primeiro teste condicional. Agora vem a nossa estrutura de decisão, ou estrutura condicional, ou estrutura condicional de decisão, como a gente tem visto. No C# a gente usa a palavra if. Veja que ele já sugere ali, ó, if salário, porque é a única coisa que a gente tem no código nesse momento. Eu posso perguntar para ele se salário for menor que 1.000, que é aquela proposta que tem lá no exemplo aí no PowerPoint. Já dou um Enter aqui, abro e fecho chave, e aqui dentro eu vou colocar o meu bloco de comandos. O que ele quer fazer se o salário for menor que 1.000? Ele quer atribuir 8%. Então a gente vai dizer que salário recebe ele mesmo, salário, vezes 1,08. Gente, isso aqui é o mesmo que você dizer que salário é igual
salário mais 8 dividido por 100. É a mesma coisa, a gente só deu uma simplificada bem marota aí no código para ficar mais elegante o código, mais moderno o código, mais simples, mais fácil de compreender, inclusive, quando a gente passar os olhos aqui pelo código, ok? Então, ó, a variável salário vai receber ele mesmo, né? Mais os 8%. Tem um detalhe aqui ainda, tem um detalhe para melhorar aqui, ó. Calma, deixa eu melhorar aqui para vocês. Eu vou ter que pegar o salário, só um instantinho que deu uma falhada aqui, ó. Vou pegar o salário e eu vou multiplicar o salário pelo resultado desse, ó. Então vai ficar assim, ó. Salário vezes os 8%, certo? E depois o que saiu daqui, eu vou somar com a variável salário e depois armazenar tudo isso aqui em salário. É assim que ficaria se eu não usasse dessa maneira. Veja que aqui é muito mais direto, muito mais simples de utilizar, tá? Mas fica a referência, depois a gente faz os testes. Essa é a estrutura condicional simples. Nós vamos agora escrever na tela a variável salário, só que eu vou dizer aqui, ó, o novo salário é de, espaço, R, cifrão, mais um espacinho aqui. E aqui eu vou concatenar dessa vez, utilizando o sinal de mais, palavra salário, e prontinho a gente pode executar. Vamos experimentar para ver o que acontece. Ó. Executei, o usuário digitou um salário de R$ 985 e deu um Enter. Ele diz que o novo salário é de R$ 1.063 e mais 80 centavos, o resto depois a gente vai tratar isso, como é que ele vai manipular esse resultado ali, ok? Vamos executar mais uma vez. Vamos voltar aqui no... tirar o zoom, vamos voltar no Visual Studio Community 2022 e agora eu vou executar mais uma vez, mostrando para vocês aqui uma outra forma, colocando ele maior que 1.000 agora, ou só 1.000, que já é o suficiente, e ele já diz que o salário é 1.000. Por quê? Como a estrutura não passou por aqui, né? Não passou por aqui, ele não apresentou nenhum valor. Usando essa mesma estrutura e indo para o final já, para não ficar muito extenso essa nossa aula, se nós utilizarmos aqui a palavra else, eu pressionei 2 vezes a tecla Tab e o próprio IntelliSense, né, já mostrou para mim aqui um snippet e já preparou essa estrutura aí com um par de chaves, para eu não esquecer o par de chaves. Tem mais coisas para falar sobre isso nas próximas aulas aí, sobre essa estrutura de como é que o C# trata os comandos dentro dessa estrutura, tá bem? E aqui a gente pode tratar de uma outra forma, agora considerando aquele segundo exemplo. Salário recebe salário vezes multiplicado por 1,05. E aí aqui é aquela condição de acrescentar 5%, 5 e o sinalzinho aqui de porcento, caso seja maior ou igual a 1.000. Ok? De qualquer forma, ele vai passar pela variável aqui, nesse caso, tanto positivo, tanto atendendo a primeira condição ou não, ele vai apresentar valor. Se atender a primeira condição, 8%. Se não atender a primeira condição, 5%. Aqui a gente está fazendo, então, uma estrutura de decisão composta. Certo? E vamos executar, só para testar, e vamos lá. Colocar agora R$ 1.000. R$ 1.000, então o novo salário agora é de R$ 1.050. R$ 1.000 mais 50%. Vamos executar mais uma vez? F5 aqui para executar, ou só clicar no botãozinho do playzinho. Vamos executar mais uma vez. Deixa eu ver se ele já rodou aqui. Deixa eu tirar o zoom, que ele está rodando aqui embaixo, numa outra tela. Mais uma vez aqui, coloquei o zoom. Digitei o valor de R$ 990, reais, dei um Enter. Ele diz que o novo salário é de R$ 1.069,20. Ok? Vejam então que é possível a gente aplicar estruturas condicionais aqui também usando linguagem de programação C#. Ok? Bom, muito bem. Chegamos ao fim dessa aula. Nessa aula você aprendeu estruturas de decisão simples, compostas e aninhadas. Nas próximas aulas nós vamos fazer outros exemplos aí, exercícios a propósito de estruturas de decisão também. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima aula.